Nós temos aqui o Dr. Haroldo Dutra Dias, que estará proferindo a conferência que estará encerrando as atividades do dia aqui na Sala 2. Ele é natural de Belo Horizonte, juiz de direito, escritor e orador espírita, trabalhador da União Espírita Mineira e atual responsável pela seção Cristianismo Redivivo da revista O Reformador. E, antes de iniciarmos, gostaríamos de lembrar a todos do celular, né? Se possível, deixar no vibracal. Então, nós vamos passar a palavra para o conferencista, Dr. Haroldo, que vai estar conversando conosco sobre informações históricas nas obras de Emmanuel. Seja muito bem-vindo e receba todo o nosso carinho. Os amigos, na verdade, essa nossa participação agora é quase que um depoimento de um trabalho que já dura alguns anos, que tem sido realizado não apenas por mim, mas, na verdade, por uma equipe em Belo Horizonte, uma equipe de pesquisa que debruçou-se sobre os romances históricos de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na tentativa de, através de uma metodologia científica, um trabalho disciplinado, fazer um estudo sério a respeito desses romances e partindo de uma hipótese, partindo da hipótese de que esses romances mediúnicos trariam informações históricas que poderiam, talvez, mudar o rumo da pesquisa histórica do cristianismo. Era uma hipótese ousada, bastante ousada. Particularmente, eu já vinha desenvolvendo individualmente um trabalho de pesquisa no livro Paulo Estevão. Na verdade, toda a minha jornada de pesquisa no movimento espírita estava voltada para o cristianismo. O estudo do cristianismo primitivo, do cristianismo das origens. Mas havia um grupo em Belo Horizonte que estudava o livro há 2000 anos. Também já estudava o livro há 2000 anos. E o interessante é que, casualmente, né, entre aspas, nós nos encontramos, começamos a trocar experiências e resolvemos, então, sistematizar a pesquisa dos romances. O grupo do Há 2000 anos era coordenado pelo Marco Paulo Denucci, mandar um abraço para ele aí, se estiver na web, né? Luiz Sérgio e a turma toda que frequenta o Grupo Espírita Manuel Felipe Santiago. São a maioria jovens lá, uma turma da mocidade cheia de energia. Mas o grande ganho da nossa pesquisa foi com a entrada na pesquisa do Gilmar Trivelato. Ora, o Gilmar profissionalmente é químico, tem doutorado em Química, é pesquisador da Fundacentro, e com a entrada dele no grupo, ele conseguiu trazer algo que era o nosso ponto fraco, que era a metodologia científica para a pesquisa do romance. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, aproveitando aí a dica da Sueli, né? Fazer também um parênteses. Algo que sempre me impressionou na doutrina espírita, me impressionou muito em Allan Kardec, é porque o codificador, ele conseguiu reunir 3 características que dificilmente você encontra em uma pessoa só. Kardec conseguiu reunir as virtudes do pesquisador científico, do filósofo e do religioso. Por que é difícil você encontrar isso? E aqui eu vou pedir licença para todos, para falar, apesar de eu ser mineiro, mas eu vou falar de um modo não mineiro. Ou seja, eu vou ser direto. Eu vou ser bem direto. Não vou ser agressivo, mas vou ser direto.
Quando você encontra com um pesquisador científico, um pesquisador, alguém que está ali fazendo pesquisa e coletando dados, ele é muito bom em metodologia, porque senão ele não seria um pesquisador. Muitas vezes ele tem um profundo conhecimento da área que ele está pesquisando, é natural isso. A gente espera isso de um pesquisador. Mas às vezes, na maioria das vezes, faltam-lhe duas características. Filosoficamente ele é limitado. Ele domina a área dele, mas não tem um trânsito na área filosófica. Então ele é portador de uma imaturidade filosófica. E no aspecto religioso, aí é uma tragédia. Se ele é um gigante na área da pesquisa, ele é uma criança em matéria de religiosidade. O que eu estou querendo dizer é que as maiores bobagens religiosas que eu já escutei na minha vida não vieram do meu filhinho de 5 anos. Vieram de PhD. E quando a pessoa fala, você diz assim, mas não é possível que essa criatura seja um grande pesquisador desse porte e tão infantil na questão religiosa. Por outro lado, quando você tem contato com filósofos mesmo, escutem, gente, quando eu digo pesquisador, não é alguém que fez um curso superior, não. Às vezes a gente confunde, né? Fala, historiador. Aí a pessoa, não, eu fiz história na Universidade Federal do Espírito Santo, então eu sou historiador. Não, você é formado em história. Você não é historiador. Não é? Você é formado em história. Não é historiador. Para você ser um historiador, você tem que ter uma história de pesquisa, você tem que ter produzido uma pesquisa, e essa pesquisa tem que ter sido reconhecida no meio acadêmico mundial. Não é? Então, quando você encontra um filósofo, então, filósofo é aquele que, além de ter uma formação filosófica, ele tem uma produção filosófica reconhecida. E eu tive a honra de conhecer alguns. Sobretudo, o padre Vaz foi professor titular da Escola de Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais e é realmente um filósofo. Deixou uma obra ímpar, reconhecida mundialmente, por expressar um pensamento filosófico único. Quando você conversa com um filósofo, ele tem um amplo conhecimento das teorias, de todas as teorias, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, mas, na maioria das vezes, ele tem uma séria dificuldade de lidar com dados, com metodologia, com pesquisa. O que o pesquisador tem de forte, ele tem de fraco. Ele é muito treinado no raciocínio, mas não tem paciência para ficar observando, para ficar catalogando. E quando entra no aspecto religioso, padece também do mesmo mal. Por outro lado, quando você vai para a religião, você encontra teólogos notáveis. Notáveis. Pessoas realmente extraordinárias. Extraordinárias. E eu posso dizer porque convivo com muitos. São pessoas extremamente inteligentes, têm uma experiência religiosa muito impressionante. Mas, nem sempre tem um treino na área de pesquisa ou um treino na área filosófica. No entanto, quando você abre uma obra de Kardec, nós vamos perceber que ele tem as 3 coisas juntas. As 3 coisas. Kardec, quando se manifesta sobre uma questão religiosa, na obra básica, ele o faz com tanta propriedade, com tanto bom senso, com um respeito, com uma maturidade tão grande,
Você fala assim, nossa, esse homem é realmente notável. Mas quando ele emite uma opinião filosófica, você fica de queixo caído também. Porque a gente nota que Kardec conhecia várias correntes filosóficas, ele estava extremamente atualizado, e quando se trata de metodologia, aí que nós temos que realmente saudar o codificador, porque a metodologia dele é impecável. Impecável. Quando nós nos lançamos a esse projeto de fazer uma pesquisa dos romances históricos de Emmanuel, Kardec, então, foi o nosso norte. A gente falou assim, nós queremos, quando a gente crescer, a gente quer ser igual Kardec. Né? Era o nosso sonho. A gente quer atingir esse equilíbrio na apreciação das coisas. Mas faltava a metodologia. E começamos a fazer a pesquisa dos romances. Quando chegou a metodologia, essa pesquisa deu um salto. Possivelmente, ano que vem, se Deus quiser, sai publicado o primeiro, que é o livro Renúncia, que ficou sob a responsabilidade do Gilmar, e que é o livro que vai expressar toda a metodologia de pesquisa, o trabalho que foi feito, depois há 2000 anos, depois Paulo Estevão, que talvez seja o livro que mais vai nos dar trabalho em fazer a pesquisa. E o que consistiu essa pesquisa? A primeira pergunta é: qual o gênero literário dos romances de Emmanuel? Então, a gente não se faz essa pergunta. Ah, é um romance. Sim, é um romance. Está escrito lá que é. Né? Mas dentro da categoria romance, que categoria de romance que é? Romance ficcional? É uma ficção? É uma ficção? Porque às vezes a gente vai na internet e vê pessoas falando assim, o romance de Emmanuel é uma ficção. Tá, por quê? Por que é uma ficção? Você está dizendo que é, por que é? O que é um romance ficção? Pois bem, para encurtar essa história, nós descobrimos que o romance de Emmanuel é um romance histórico. Romance histórico. Aí você tem que estudar. Tem que ir nos teóricos da literatura e estudar o que é romance histórico. O que é um romance histórico? Basicamente, nós descobrimos que um romance histórico, na maioria dos casos, ele contém uma parte que é ficção e uma parte que é embasamento histórico. Então, o que o autor faz? Ele faz uma pesquisa e descobre, bom, Vitória. Eu tenho essa avenida aqui, tenho essa outra avenida. Bom, então no meu romance, a personagem, ela vai morar nessa avenida. E dá o nome da avenida. Então, a avenida é histórica. O personagem é ficção. Bom, aí nós enfrentamos um primeiro problema. Um primeiro problema. Porque eu não encontrei ficção na obra de Emmanuel. Não é essa a proposta dele. A proposta de Emmanuel não era criar personagens que nunca existiram. Então ele chega e diz assim, essa é uma obra de personagens reais. E nós queremos contar a experiência delas. Meu Deus, e agora? Qual categoria? Como é que eu vou rotular esse romance? Você precisa propor uma nova categoria. Está vendo como é que é complicado? E aqui vigora, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, para o lado jurídico, em pesquisa vigora o seguinte princípio: se você afirmou, você tem que provar. Se você não quer provar, fica calado. É assim, o ônus da prova é de quem afirma. Então eu já recebi e-mail que a pessoa fala assim, o romance de Emmanuel é tudo falso. Aí eu falo, ok, ótima afirmação, me dê as provas. O ônus de provar é de quem afirma.
Então, se eu digo que o romance de Emmanuel é romance histórico, eu tenho que provar o quê? Que existe uma parte histórica e que existe outra parte que é ficção. Mas não tem como provar isso. Não tem como provar. Tá, olha como é que o assunto é delicado. Como que é delicado? Então chegou às nossas mãos uma obra de Hermínio Miranda, em que ele falava assim: no futuro, a pesquisa histórica será diferente. Nós trabalharemos com a arqueologia psíquica. Hã? Como que é feita a pesquisa histórica? A pesquisa histórica, e talvez se tiver algum historiador aqui ele vai rir, né? Mas é verdade. Ela trabalha com restos. Restos. Então, se eu quero pesquisar a civilização egípcia, como é que um historiador pesquisa isso? Ele trabalha com restos. O que sobrou da civilização egípcia? Sobrou umas pirâmides, sobrou alguns túmulos, alguns artefatos, sobrou alguns documentos. Percebe? Então não existe um filme que você chega lá no Egito e fala assim: ó, pirâmide, eu sou historiador, você podia me passar o filme aí do Egito? Não existe isso. Toda pesquisa é um quebra-cabeça. Então o sujeito pensa assim: olha, tem esse vaso aqui, tem isso, eles escreviam assim, tem esse documento, tem isso aqui, isso. Ele começa a fazer hipóteses. Hipóteses. Olha. Se eu tenho um túmulo, 2, 3, 4, 5, para os reis, se esses reis são chamados de faraó, os egípcios costumavam mumificar e cultuar os seus reis. Pronto. É uma hipótese. Aí eu vou lá e confirmo para ver se é verdadeira. Isso é pesquisa histórica. Algumas coisas, ou se você preferir, algumas peças do quebra-cabeça, simplesmente não existem. E como é que o historiador preenche? Sem rir, por favor, com a imaginação. Hã? Mas eu imaginei que a ciência fosse exata. Eu imaginei que a ciência fosse 1 mais 1 é 2, 4, mas não é. Nenhuma é. Os dados que faltam são preenchidos por teorias. E uma teoria é válida até ela ser invalidada. Olha, toda teoria científica é igual queijo ou iogurte, tem prazo de validade. Só que você não sabe qual. Um dia ela vai cair e vai ser substituída por outra, mais adequada. Não é uma outra que vai negar, não é isso. Nem sempre a teoria nova nega a anterior, não. Ela às vezes amplia, aperfeiçoa, mas é outra. Ciente disso, nós percebemos que estávamos diante de um fenômeno que é pesquisa histórica através de resgate de registros psíquicos. Era isso que Emmanuel estava fazendo. Ele estava mergulhando no passado, mas não analisando restos ou manuscritos ou pedaços de cerâmica. Não. Essa é a pesquisa histórica do mundo. Ele estava realizando resgate de registro psíquico. É importante isso. É importante ter isso em mente. E qual foi a hipótese que o grupo formulou para essa pesquisa dos romances históricos? Para que o Emmanuel fez isso?
Por que ele fez isso? Ele poderia ter feito um romance e não ter entrado em nenhum detalhe histórico. Se o objetivo dele fosse apenas passar a mensagem moral do livro, ele não entraria em detalhes. Agora eu vou dizer para vocês. Há tantos detalhes nos romances de Emmanuel que tem dia que eu preciso tomar Neosaldina, que dá dor de cabeça. Aí você se pergunta assim, às vezes eu fico mandando pergunta mental para ele, mas para quê? Por que você dificultou tanto a nossa vida? Por que tanto detalhe? Então, se ele optou por contar uma história moral e rechear de detalhes históricos, ele tinha um objetivo em mente ao fazê-lo. Então nós partimos da seguinte hipótese. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que é, na verdade, um tratado de metodologia, diz que o fenômeno mediúnico mais exuberante é o fenômeno inteligente. Sabe por quê? Alguém pode falar assim, não, o fenômeno mais exuberante é a materialização. Ok, digamos que materializa um espírito aqui agora. E nós somos 500 pessoas que estamos vendo esse espírito. Você fala, mas eu estou vendo, materializou. Ok. Vamos sair os 500 aqui e contar isso para o resto dos habitantes de Vitória. E aí? Você vai chegar na sua casa e falar, gente, eu vi um espírito materializado, ele estava lá no congresso, eu vi ele materializando. Uma pessoa vai olhar para você e falar assim, mas eu não estava lá. E é possível que tenha pessoas aqui dentro que vendo e falam, não acredito. Não, mas o espírito está aqui, pega nele. Não, estou pegando, mas eu não acredito. Porque isso aconteceu nas pesquisas anteriores, lá com William Crookes e outros. Então Kardec vai dizer que o fenômeno mediúnico mais exuberante é o fenômeno inteligente. Por quê? Porque ele fica. O romance Paulo Estevam está aí. O romance há 2000 anos está aí. Tem 50 anos. E ele vai permanecer por mais décadas e décadas e décadas. Ele está lá. Quem quiser examinar, pode examinar. Então a nossa hipótese era de que a espiritualidade desejava confirmar a imortalidade da alma através de um romance. Essa é a hipótese. Nós queremos provar para vocês a imortalidade da alma. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um romance com tanto detalhe que vai ser a prova da imortalidade da alma. Essa é a hipótese. E nós tínhamos que pesquisar para confirmar se a hipótese é verdadeira ou não. Porque é assim que a ciência trabalha. Você formula uma hipótese e vai pesquisando para saber se é verdade ou não. Primeira coisa que nós tivemos que pesquisar. Cartão de ponto de Chico Xavier. Porque é muito comum a pessoa, né? Surge alguém e fala assim, não, Francisco Xavier, Cândido Xavier encontrou essas informações em livros. E que hora que ele leu esses livros? Porque ele trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde. Está lá o ponto registrado. E depois ia para as atividades. Pedro Leopoldo, mais ou menos 20, 30 quilômetros distante de Belo Horizonte. Tinha biblioteca em Pedro Leopoldo? Não tinha. Tinha biblioteca em Belo Horizonte? Tinha biblioteca no Rio de Janeiro? Então tá bom, vamos tirar a dúvida da biblioteca. Quando eu peguei o livro Paulo Estevam, eu fui pegando as datas que Emmanuel dava.
E na minha biblioteca de cristianismo, 4.000 volumes. E ao checar as datas de Emmanuel e a data dos historiadores do cristianismo, todas as datas de Emmanuel estavam erradas. Bom, aí, se você trabalha com a hipótese de que Chico Xavier leu numa biblioteca e copiou, você está em maus lençóis. Porque ele copiou errado? Ele deu uma data errada? Todas as datas eram contrárias. Ou seja, ele podia ter consultado todas as bibliotecas do planeta Terra, que ele não encontraria aquelas datas. Ou seja, Emmanuel colocou datas que estavam em absoluta divergência com a pesquisa histórica da época. Então ele estava apresentando um dado novo. Novo. Percebe? Novo. Não tinha lugar na Terra onde ele pudesse copiar. Esse foi o primeiro ponto que nos chamou a atenção. Porque até então, nós estávamos preocupados em encontrar dados históricos no romance que tivessem nos livros. Porque não é isso que um romancista histórico faz? Um romance histórico? Ele faz uma pesquisa histórica, então ele vai lá no Google e joga. Que ano que nasceu fulano? Ano tal. Então meu personagem, que é fulano, vai nascer no ano tal, né? Aí joga lá no livro dele. Então você vai nos livros de história, Jesus foi crucificado no ano 30. Aí Emmanuel fala, foi no ano 33. Então alguém está errado. Você vai nos livros de história do cristianismo e fala assim, o primeiro evangelho é o de Marcos, e foi escrito por volta do ano 70. Aí vem Emmanuel no Paulo Estevam e fala assim, não, foi o de Mateus, e no ano 35 ele já existia. Está tudo errado. Está tudo errado. Então tivemos que descartar a hipótese de cópia. Ele não copiou, simplesmente porque não tinha essa informação na Terra. Não tinha. Percebe? Vou dar um outro exemplo. Livro Renúncia. O livro se passa na Irlanda do Norte, na França, nos Estados Unidos, na Espanha. É um romance que se passa em vários países. Não é? Todos os nomes de lugares, Emmanuel traduz para o português. O que significa? Quando ele está na Espanha, o nome do lugar não é em espanhol, mas ele traduz para o português. Quando ele está na França, os nomes das ruas das pessoas que estão em francês, ele traduz para o português. Mas tinha uma rua no livro Renúncia que ele manteve o nome em francês. Será que o Chico bobeou? Emmanuel cochilou? Vamos atrás da rua. Vai a Paris, olha lá o museu, Evolução de País, não tem a rua. Não tinha a rua. Aí você imagina o desespero, né? Você conversa com a tradutora da obra para o francês, que é uma nativa da França. Ela fala, não tem essa rua. Eu já fui no Museu do Louvre, eu já fui no tudo quanto é lugar, essa rua não existe. Emmanuel inventou essa rua? E aí? Aí começa a pesquisa. O livro se passa por volta do ano 1680.
Nós conseguimos num sebo da Europa um livro de mapas, e adivinha a data do livro? 1680. Escuta, nós encontramos num sebo um livro de 1680. E adivinha? No livro estava a rua. Estava a rua. Primeiro parágrafo do livro Paulo Estevão. Emmanuel fala assim: as ruas suntuosas de Corinto. Né? Aí algum perturbado da equipe de pesquisa fala: por que ele usou o adjetivo suntuoso? Eu falo: não cava não, pelo amor de Deus. Não faz pergunta, né? Por que ele usou suntuoso? Ah, não, ele usou suntuoso? Por que ele usou suntuoso? Usou suntuoso. Falei: misericórdia, lá vem, né? Na semana seguinte, o Marco Paulo me volta e falou: Haroldo, estou em contato com o sujeito que é o diretor das escavações arqueológicas em Corinto. Falei: isso não vai dar certo. Vai dar um trabalho danado. Daí um tempo ele volta e fala: já descobri porque que as ruas eram suntuosas. O pesquisador lá, o arqueólogo, falou que nas escavações lá ele encontrou ruas de mármore. As ruas de Corinto eram de mármore. Ele não precisava ter dado esse dado. Percebe? Emmanuel não precisava ter falado que a rua era suntuosa. Por que ele falou? Porque ele queria deixar uma marca. Ele queria deixar uma pista. Se você tem espírito de Sherlock Holmes, você ia encontrar a pista. Uma pista. Quem dera se fosse uma, né? No Renúncia nós estamos fechando em mais ou menos 2.500. Pistas. Com momentos de terror durante a pesquisa. Por exemplo, momento de terror. Todo mundo pálido, branco, quando Gilmar chega com o livro da National Geographic nas mãos. E fala: temos um problema. Eu lembrei daquela nave Apollo, né? O senhor falou: Houston, we have a problem. Aí eu já até suei. Ele falou: o negócio é o seguinte, Emmanuel está dizendo que os pais da Alcione, que eram católicos, foram para o Connecticut, nos Estados Unidos, às margens do rio Connecticut, plantar tabaco para exportar para a França. Então, qual que é o problema? Ele falou: o problema, Haroldo, é que eu estou com um livro aqui da National Geographic sobre o Connecticut. E aqui no livro da National está dizendo o seguinte: só foi protestante para o Connecticut. O tabaco era plantado só na região montanhosa. E todo o tabaco plantado era para consumo interno. Resumindo, se você não entendeu nada, o livro está todo errado. Está tudo errado. Mas graças a Deus, nessa época, eu já estava um pouquinho calejado de Paulo Estevão. Eu já estava acostumado com isso. Eu já sabia que meus livros da minha biblioteca estavam tudo errado mesmo. Os livros estavam tudo errado. Quem estava certo era o Emmanuel. Essa era a minha hipótese. Era a hipótese de trabalho, porque toda hora ela se confirmava. E eu vou manter essa hipótese até que algum fato me negue isso. Né? E o dia que algum fato entrar em contradição com isso, eu vou chegar aqui e falar: nesse fato aqui está errado mesmo. Aí eu virei para ele e falei assim: a National está errada. Ele falou: não. Aí você já caminhou para o fanatismo, já está virando fanatismo. Eu falei: é a minha hipótese. A minha hipótese é que a National está errada. Mas não podemos trabalhar com hipótese dessa, National Geographic? Não está errado. Falei: então faz o seguinte, eu vou ter que... E ele é pesquisador da Fundação, eu falei: vou ter que passar por lá mesmo.
pelo Connecticut, temos alguns contatos lá, nós vamos checar essa história. Nós vamos no Museu do Tabaco em Connecticut. É assim que se faz. Checa na fonte. Chegou lá, conversou, descobriu qual que é o maior historiador hoje vivo, o maior especialista em colonização do Connecticut vivo hoje. Ah, é o fulano. Ele tem livro publicado? Acabou de publicar a tese de doutorado dele. Traz a tese. Abrimos o prefácio. O que é que o autor diz no prefácio? Esqueça tudo que você aprendeu sobre colonização do Connecticut. Está tudo errado. Eu confesso que eu me identifiquei com esse autor. Fiquei feliz, falei, eu gostei dele. Eu gostei, não conheço, mas gostei dele. Eu gostei dele. E ele diz assim: nós descobrimos documentos novos. Descobrimos cartas dos padres do Quebec que comprovam que eles desciam do Quebec, no Canadá, para Connecticut, para celebrar a missa. Então tinha católico. 1-0. Estudou documentos de cobrança de tributo. O que ele descobriu? Que tabaco era plantado às margens do rio Connecticut. 2-0. Examinando os documentos, ele descobriu que o tabaco produzido na região montanhosa era para consumo interno, mas o tabaco plantado às margens do rio Connecticut era para exportação. 3-0. Acabou o jogo. Agora alguém vai perguntar: será que a gente manda uma carta para a National Geographic? Porque o livro é de 99. O livro é de 99. Percebe? É algo assustador. Por quê? Sabe quando que esse amigo publicou a tese de doutorado dele? Agora em 2000 e pouco. Sabe quando que o Chico recebeu renúncia? Há uns 60 anos atrás. Você pode trabalhar com a hipótese de que o Chico lia livros que seriam publicados no futuro. Você pode trabalhar com essa hipótese. Não, ele lia os livros que seriam publicados daqui a 70 anos. Não é? Não, ele tinha um Google, um computador especial, porque o Google já existia. Eu prefiro trabalhar com a hipótese mais simples. Tinha um espírito que falava para ele como era. Então são fatos que foram se somando e a gente foi percebendo que tinha nas mãos algo assim extraordinário. Extraordinário. Com relação à pesquisa de datas do livro Paulo Estevam, mas antes de falar isso, só lembrar um fato para eu não me esquecer. Há um tempo atrás, o rapaz me mandou um e-mail falando assim: você viu um site aí que está, nossa, batendo nos romances de Emmanuel? Eu falei: quero ver. O que a gente mais quer ver é crítica. Né? Porque na pesquisa você tem que contrabalançar todas as opiniões. Aí o sujeito diz assim: esse negócio de Paulo Estevam é uma bobagem. Até aí, gente, é palavra oca. Tem que provar que é. Não tem como saber se Públio Lentulus existiu. Por quê? Esse Públio Lentulus, senador, não existiu. Porque ele não está na lista dos senadores romanos. Ele não consta na lista dos senadores romanos. Bom, aí eu não resisti. Aí mandei um e-mail. Manda a lista para mim, porque ela não existe. Nós consultamos o maior especialista em Senado romano do planeta Terra. Sabe o que ele diz no livro dele? Não é possível recuperar a lista de todos os senadores romanos. Por quê? Eles não anotavam. Eles não tinham lista. Você tem o nome de alguns.
em muro, em inscrições, mas você não tem uma lista com os senadores. Então nós não sabemos. Ou seja, o que é isso? 0-0. Eu não posso provar historicamente, mas ninguém também pode deixar de provar. Ninguém pode desmentir. Eu não posso afirmar Públio Lentulus existiu, porque eu não tenho prova humana disso. Prova, estou falando prova, não estou falando de... Se você perguntar, Haroldo, você acha que Públio Lentulus existiu? Eu tenho certeza. Mas eu posso provar? Não. Eu não tenho nenhum documento humano que prova a existência de Públio Lentulus. Por enquanto. Por enquanto. Mas ninguém tem qualquer documento que me prove que ele não existiu. Então, 0-0. 0-0. E assim foi prosseguindo a pesquisa. Com relação às datas, livro Paulo Estevam, 1948, 1968, 20 anos depois, o Dr. Harold Renner, na sua tese de doutorado, faz um trabalho sensacional, propondo uma nova cronologia do primeiro século do cristianismo. Eu contei isso no DVD do Paulo Estevam, a odisseia que foi para conseguir essa tese de doutorado, porque essa tese não está publicada. Já teve gente que mandou e-mail para mim, mas aquele livro dele, eu falei, meu amigo, ele tem outro livro, não é a tese. O Harold Renner tem vários livros. Eu estou falando da tese de doutorado. Ele tem livros pastorais, porque ele era pastor. Ele escrevia livro para consolar, pastoral. Eu não estou falando disso, estou falando da tese de doutorado dele, defendida na Universidade de Dallas. Essa tese não foi publicada, não foi. Nessa tese, quase 100% das datas que ele chega coincidem com as datas de Emmanuel. O Chico leu a tese. Leu a tese. Bom, possivelmente o Harold Renner, quando tinha 10 anos de idade, mandou a tese de doutorado para o Chico. Só pode ser a explicação. Então, tudo isso foi nos levando a perceber que havia algo mais profundo nesses romances históricos. Muito profundo. Várias pessoas do grupo chegaram a formular hipóteses. Poxa, mas o que é? Será que ele está querendo comprovar a imortalidade? Não. Ele está querendo resgatar a história do cristianismo? Não. Ele está querendo instruir. Não, eu criei uma hipótese e foi aceita como a mais original, que é a hipótese de que o romance de Emmanuel é uma cebola. O primeiro é porque você não manuseia ela sem chorar. Você começa a abrir, ler, daqui a pouco está chorando. Já vi marmanjo que nunca chorou, e aí escorre aquela lágrima discreta no canto do olho, né? Então a primeira coisa é essa, você manuseia sem chorar, mas não é isso. O ponto é, uma cebola é formada por várias camadas. Você tira uma camada, tem outra. Você tira uma, tem outra. Você tira, tem outra. Tem outra. Aí você vai descendo. É como uma arqueologia. Por que eu estou dizendo isso? Se você lê um romance de Emmanuel, eu vou ficar na superfície. É um roteiro de cinema. Não. Eu sou apaixonado pelos romances, não nego. Eu sou um apaixonado pelo romance, mas aqui eu estou falando uma posição técnica. Eu já tive essa opinião de roteiristas. É um roteiro de cinema. Emmanuel se comporta como um cinegrafista. Isso é uma opinião técnica. Então, na narrativa, se tudo que tivesse lá fosse ficção, ele já deveria comparecer na galeria dos maiores romancistas da humanidade.
o que é sensacional. A capacidade que ele tem de construir uma trama, a forma como ele introduz as personagens, a maneira como ele narra, como ele muda de cena, como ele muda de foco, como ele dá o diálogo, é digno de um Martin Scorsese, não é? De um grande cineasta. Então, esse primeiro aspecto, que é o aspecto linear, o aspecto da narração. Mas tem mais. Tem mais. Emmanuel tem um cuidado impecável com o conteúdo moral que ele está transmitindo. Então, ele nunca narra para estarrecer. Porque ultimamente tem surgido algumas obras mediúnicas que você começa a ler, aí você vai ficando pálido. Aí você começa a sentir uma dor no estômago. E olha assim e fala, meu Deus, será que a minha filha está aqui? Deixa eu guardar essa obra, porque eu tenho vergonha de ler isso perto dela. Percebe? Porque é uma obra que tem um propósito de chocar. A narrativa é de mau gosto. Ela quer te impressionar, mas como um filme de terror. Emmanuel não faz isso. Para ele descrever um assassinato, no final da descrição você sai com uma lição moral. Do crime. É um equilíbrio superior na narrativa dos fatos. Há um profundo conteúdo. Os diálogos, quando nós percebemos isso, nós resolvemos procurar Arnaldo Rocha. Porque o que me interessava era o seguinte, eu queria saber se Emmanuel revisava depois que escrevia. Aí, informação fresquinha e nova. O que nós descobrimos? Livro Ave Cristo. Primeiro, você acha que ele chegou e o Chico psicografou o romance? Direto? Primeiro, Emmanuel falou para ele assim, nós vamos fazer um esboço do romance e eu vou induzir algumas regressões em você e você vai anotar. Nós temos essas anotações, o original delas. Ele primeiro anotou, mais ou menos. Fez um trabalho de esboço. Depois ele psicografou o romance. O que nós descobrimos? No grupo Meimei, que Arnaldo Rocha dirigia a reunião, quando o André Luiz terminava uma obra, eles tinham as chamadas sessões de revisão da obra. Eu falei, como assim, Arnaldo? Bom, no mundo maior, aí fazia uma reunião. Aí o Chico falava, olha, Calderaro está aqui hoje. Meu Deus, Calderaro está aqui? Tá. O que ele veio fazer? Veio revisar todos os discursos dele na obra No Mundo Maior. Hã? Sim. Não, essa palavra não está boa. Não foi isso que eu quis dizer, não. André, por favor, troca essa palavra. É sério. E ele ainda me contou um caso curioso, que certa vez o Chico chegou com a mensagem do Emmanuel, falou, Arnaldo, você podia mandar para a gráfica para imprimir? Porque o Chico gostava, né? Ele recebia aquelas mensagens, ele gostava de distribuir para as pessoas, né? Então ele recebeu e falou, ô Naldinho, você podia mandar isso para a gráfica? Para imprimir, para ele poder distribuir. Aí o Arnaldo mandou para a gráfica. No dia seguinte, o Chico, eles encontraram, o Chico falou, não, você já imprimiu? Não imprimiu. Não, porque o Emmanuel quer corrigir uma palavra naquela mensagem. É um trabalho milimétrico. Milimétrico. Então esse é um segundo nível. Mas tem um terceiro nível. E aí entrou a pesquisa. Quando nós percebemos que ele ia dando pílulas de informação. Pequenas informações. Ele vai soltando as informações ao longo da obra. Como se alguém que tivesse um saco com sementes de milho
e à medida que fosse andando, jogasse 2 ou 3. É difícil você ir farejando e encontrando esses milhos, né? Então ele começa assim, no livro Paulo Estevão, falando do céu claro, do sol, das brisas perfumadas que sopravam de longe. E eu estou falando, meu Deus, por que Emmanuel está descrevendo o clima de Corinto? Não é do perfil dele. Por que ele está descrevendo isso? Tem alguma coisa aí. Aí falava, você falava, Haroldo, você já está começando a delirar, já não está fazendo bem essa pesquisa. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Aí você continua. Ele vai assim. Mas as ruas estavam desertas, Corinto fora assolada por uma revolta de escravos. Logo o preposto lá da cidade mandou informação para a sede de Roma. E as águias dominadoras, auxiliadas por ventos favoráveis. Falei, como é que é? Auxiliada por ventos favoráveis? Aí ligamos para um amigo nos Estados Unidos que é comandante de navio. Falando, o nome está precisando de um pequeno favor seu. Eu falei, olha, é um mapa cartográfico dos ventos no mar Mediterrâneo, nas costas próximas de Corinto. Ele falou, só isso? Só. 32 ventos. Eu falei, meu Deus, para mim tinha um vento só. 32 ventos. Vento que sopra do continente para cá, do mar para lá, aqui na brisa. Para resumir o quê? Para resumir o quê? Que data era aquela? Ele fala, estamos no ano 34, para introduzir quem? Gesiel. Mas que data? Sem as águias auxiliadas por vento favorável, aí você vai descobrir o quê? Que navegava-se no Mediterrâneo, na primavera e no verão, mas no outono e no inverno não se navega, sobretudo no inverno. Não se navega. Por causa das tempestades, eles se guiavam pelas estrelas, e você não consegue ver, não tem bússola, não tem GPS, não se navegava. Aí você descobre o quê? Que o romance se inicia na primavera, verão do ano 34. Fala, mas qual que é a importância disso? A importância disso é o seguinte, quando alguém te pergunta assim, em que data Estevão chegou na casa do caminho e conversou com Simão Pedro? E aí eu vou te dizer, primavera do ano 35. E você vai me dizer assim, prova. Aí eu vou falar, você está lembrado das águias romanas que, auxiliada por ventos favoráveis, chegaram em Corinto para conter a revolta dos escravos? Você tem um tempinho? Então senta aqui que eu vou te mostrar. Não é à toa. Então nós percebemos que Emmanuel ia deixando marcos temporais na obra. Marcos temporais. Se você reunisse todos esses marcos, você seria capaz de dizer que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios no ano 52, em Corinto. Mas para eu te provar isso, eu tenho que pegar o romance inteiro e começar lá na navegação das águias romanas, para te mostrar o encadeamento. Então você pega um livro de história do cristianismo, o sujeito diz assim, não, Estevão foi martirizado no ano 33, mas na verdade não foi. Foi no verão do ano 35. Talvez, para a gente fechar isso, né? Porque o tempo não...
Talvez alguém vá dizer assim: tudo bem, eu acho interessante isso, é um ótimo exercício investigativo, eu acredito que isso tem um enorme prazer para você, dá para perceber que você fica entusiasmado com isso, mas o que isso vai ajudar na minha vida? Bom, nós podemos responder essa pergunta de duas maneiras. Se hoje você chegar em casa e jogar no Google Cartas de Paulo, 99,9% dos estudiosos de evangelho no planeta Terra vão dizer que Carta de Paulo aos Hebreus não é de Paulo. Segunda Epístola aos Timóteos não é de Paulo. E vai começar a cortar um tanto de carta de Paulo. Essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Você fala, meu Deus, mas que louco. Qual a base que eles usam para dizer que aquela carta não é de Paulo? Sabe o que eles vão responder? Essa carta não pode ser de Paulo, por exemplo, a segunda a Timóteo, porque não se encaixa na cronologia da vida de Paulo. Aí você faz a pergunta para ele: qual que é a cronologia que você usa? A dos historiadores ou a de Emmanuel? Percebe? Então, ao refazer a cronologia da vida de Paulo de Tarso, Emmanuel provou que era possível inserir cartas naquelas datas que na cronologia convencional você não consegue inserir. Ao descrever, olha que coisa curiosa. Atualmente, o maior pesquisador em Paulo que existe hoje é um bispo anglicano chamado Nicholas Thomas Wright. Tem uma obra traduzida pela Loyola. Ele tem várias obras, mas está em inglês, só tem uma traduzida para o português. Não, tem duas, tem uma também sobre o mal, mas de pesquisa histórica é uma chamada Novas Perspectivas em Paulo. Novas Perspectivas em Paulo. O Nicholas Thomas Wright propõe um novo paradigma. Olha só, é um protestante. Atenção nisso. Eu estou falando de uma obra que foi publicada em 2002. Eu estou falando de um pastor protestante anglicano, uma das maiores autoridades em Paulo. Ele vai dizer na obra dele que Lutero e Calvino estão completamente equivocados. E vai propor uma nova forma de ler Paulo. Por isso se chama Novas Perspectivas em Paulo. As teses que ele propõe em 2002, e por causa dessas teses ele é considerado uma autoridade no tema, já estavam no livro Paulo Estevão, recebido em 48. Em 48. Está tudo lá. Está tudo lá. Em 1948, se você perguntasse para 10 pesquisadores, isso é importante. Se você perguntasse em 1948, você reunisse 10 historiadores do cristianismo, 9 iriam dizer para você que Jesus esteve com os essênios. No livro Consolador, no livro Consolador, que é de 38, 39, e no livro Paulo Estevão, Emmanuel é taxativo em dizer: não teve contato nenhum. O cristianismo não tem nada a ver com os essênios. O cristianismo não tem nada a ver com os essênios. Ok. 1948. São descobertos os manuscritos do Mar Morto. Uma guerra.
30 anos depois, publicam os manuscritos do Mar Morto. São vários manuscritos. Né? São vários manuscritos, né? Fechei. Desculpa, gente, o celular saiu do silencioso. Hoje, os cientistas que ficaram encarregados de publicar todos os manuscritos do Mar Morto, se você perguntar para 10 vão te dizer: o cristianismo não tem nada a ver com os decênios. Tem alguma coisa aí. Mas eu gostaria de encerrar com a seguinte reflexão. Acredito que, além de um resgate da história do cristianismo, a espiritualidade superior, porque Emmanuel é uma peça de uma grande engrenagem. Emmanuel é uma peça de uma grande engrenagem. Nós vamos pensar nisso. Esse país tem um projeto. No plano espiritual, esse projeto está sob a coordenação de Ismael. Ismael conta com uma pleiade de espíritos, Bezerra de Menezes e vários outros. Dentre eles, Emmanuel, Joana e vários outros. Vários. Nesse projeto, talvez, e é uma hipótese, eu gostaria que você levasse essa hipótese para casa, a espiritualidade quisesse deixar uma obra para provar a imortalidade da alma. Eu nunca vi um espírito materializado na minha vida. Mas depois da pesquisa nos romances de Emmanuel, eu estou convencido que a alma é imortal. Eu não seria honesto se dissesse o contrário. Nenhum ser humano, em 1938, seria capaz de produzir uma obra com aquela quantidade de informações e com aquelas informações, porque não havia no mundo nada daquilo. Muito obrigado. Boa tarde.